Sou assessor técnico da divisão de currículo de SME em Coped. Hoje é um dia muito especial para todos nós, né? Vocês estão conseguindo me ouvir com clareza? Sim, né? Vamos ter que competir um pouquinho com o samba, com a música, né? Hoje na quarta Expo Internacional da Consciência Negra, que tem como tema este ano os griots. E aí é simbólico e muito significativo que também o NEER completa 20 anos, né? E aí nós estamos recebendo com muito orgulho, com muita honra, os nossos griots da educação para as relações étnico-raciais, né? Então, eu quero chamar aqui à frente a Ana Regina Barbosa Spinardi, que é coordenadora pedagógica e atualmente está no cargo de assistente técnico de educação 1 da DEI Itaquera desde 2017, atuando como formadora, principalmente nas frentes de educação para as relações étnico-raciais, gênero e diversidade, EJA, MOVA, no processo de educação continuada de profissionais de educação, ciências humanas e história. Obrigada, Ana Regina. Uma salva de palmas. Recebemos também hoje o Roberto Maciel, que é Roberto Antônio Maciel, que é professor de ensino fundamental e médio de História, especialização em altas habilidades, superdotação, e é formador da DRE Freguesia Brasilândia, formador de História, sala de leitura e educação para as relações étnico-raciais e de gênero. Bem-vindo, Roberto. E o Roberto vai começar com uma fruição estética para todos nós. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Nossas citações são nossos próprios corpos. Com quais palavras temos nos aliado? Se as palavras nos dão um mundo, que mundo é esse que nos foi dado a conhecer? Quais palavras precisamos esquecer para que outras nasçam? Como cortar o lexo gramatical? Esburacar, ruir, corroer, bifurcar, desmoronar a língua. Eu sou uma gota de sol na terra, eu sou uma luz na penumbra, eu sou uma onda de tempestade no mar. Eu sou um trovão de chuva no oceano, eu sou um diamante de lava na montanha, eu sou o veneno do espinho na flor. Eu sou a língua afiada da resposta. Eu sou a lâmina cortante e delicada do mundo. Eu não sou. Como cortar o mundo com delicadeza? Esse é um texto da Isadora Ravenna, professora, pesquisadora, travesti, da Universidade Federal do Ceará. Que bom que nossas sabedorias se encontram. É época de nos dizermos, conversar com nossas companhias concretas e simbólicas, dialogar com nossos herês, curumins, com nossos caboclos que nos ensinam que a terra é nossa mãe e cura. Quem são nossos pretos velhos, dobrados dolorosamente e erguidos nos sambas e terreiros? Quem é teu boiadeiro? Quando você anda com o povo de rua, qual hino da harpa te comove? Quem te celebra, meu amor? Quem te visita nos hospitais da vida? Quem projeta sonhos? Quem está com você na dor e para além dela? Quem você ajuda a sonhar? Quem te sonhou? O sonho era coletivo? Quem te apontou mundos? Quem te abraça? Para além dos púlpitos instagramáveis. Quem te torna mais humano e mais verdadeiro? Quem põe na reta junto com você? Graças a esse bando de gente louca, divergente, inteligente, estrategistas, estamos aqui. A nossa obra nesse mundo é continuar os outros, os nossos, as que lutaram de todas as formas para que a vida tivesse mais vida e dignidade. E tuas estudantes, de que forma te guardam no peito? Quem e o que você guarda no peito? Professora, quem te ensinou a ser? Quem te ensinou a ser, professora? Quem te ampara? Quem é melodia? Como estão nossas escolas?
como estamos nós? O marinheiro, marinheiro, marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só. Bom dia, axé a todas as pessoas presentes. Vai ser difícil, a gente sabia que a concorrência era grande, já sabíamos desde o começo que a concorrência seria com os griots do samba, mas nós estamos aqui na resistência, tá? Espero que vocês consigam ouvir. Se não conseguir ouvir, quase tudo que a gente vai falar vai estar aqui na tela, tá? Vocês receberem esse material impresso, mas também pode entrar em contato conosco, que nós enviamos o material, porque esse material foi produzido por mim e pelo Roberto, tá? Muito obrigada. É muito legal estar entre amigas e amigos, tá? E eu tenho certeza que 100% dessa plateia é antirracista. Sim ou não? Sim. Levantamos o braço pela educação antirracista. Isso, é a nossa resistência. Olá, olá. Meu nome é Roberto Maciel, já fui apresentado. Nesse país eu passo por branco, né? Então é muito interessante a gente também se autodeclarar, né? Então, um homem que se passa por branco, de cabelos já grisalhos, nordestino, de camiseta verde, fazendo referência a uma mãe Oxum, mais contemporânea, calça cargo bege, sapatos tênis cinza. É desse lugar, como disse a Ana, a gente fala desse lugar do público, tá? Acredito que a grande maioria de vocês aqui são educadores. E a gente discute muito isso. Quando um professor abre a boca, quando a gestão abre a boca, não é a pessoa que está dizendo, é a instituição. Então a gente tem que ter cuidado, objetividade, delicadeza, como cortar o mundo com delicadeza, com as palavras corretas. Toda vez que a gente se manifesta diante de nossos estudantes, de nossas estudantes, é a escola que está dizendo. Então é desse lugar do público que eu e a Ana Regina, a gente vai falar. Uma outra coisa muito interessante, corpos negros, corpos dissidentes, corpos indígenas, corpos migrantes, são jogados geralmente no lugar da dor. Historicamente, é o lugar da dor que é reservado para a gente. Então a gente também tem que deslocar esse pensamento na perspectiva de Lélia Gonzalez. A gente cai, mas a gente se celebra. A gente cai, mas a gente festeja. Vocês têm noção do que é isso? De quem só veio com seu corpo sequestrado de um continente e recriar o mundo. É de uma dignidade, é de uma grandeza, é de uma beleza. E eu tô com a Ana Cristina, que para mim é uma das grandes griots. A grande contadora. Ela nutre a gente, ela conversa, ela ensina pacientemente. Bom, reafirmando, a minha alegria de estar aqui junto com vocês. Obrigado. Eu não fiz a minha autodescrição, mas eu sou uma mulher preta, pobre, periférica, professora pública, com muito orgulho. Eu uso óculos de aro marrom, meus cabelos são crespos, claro, tingidos, né, de acaju. Eu estou hoje com uma calça preta, uma camiseta preta, com um símbolo dourado e uma blusa, uma capa de cor bege. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer o convite que fizeram para mim, e eu só aceitei porque o Roberto aceitou, tá? A Maria Cristina tá ali. Gostaria que vocês olhassem. Maria Cristina, divisão de currículo. Elaine, Neer, André, que não está aqui nesse momento, mas faz parte da equipe de Neer. A Eva, as estagiárias que fazem parte do núcleo,
essas pessoas nos convidaram aqui hoje para uma proeza muito grande. Falar desses 20 anos do núcleo da educação para a educação das relações étnico-raciais. E só parafraseando o Roberto, nós só conseguimos chegar aqui pela teimosia, pela resistência, pela insistência, porque não nos queriam na sala de aula. Quem daqui não foi discriminado ou sofreu algum tipo de preconceito na sua trajetória escolar? E é por isso que nós estamos aqui, não para acabar, mas neste momento para compreender que somos racistas, porque nós nascemos num país estruturalmente racista. Não é o seu vizinho da direita, não é seu vizinho da esquerda, somos nós. Nós fomos criados racistas e nós temos a obrigação de reconhecer isto, aprofundar e mudar. Tem jeito ainda. E nesse sentido de mudar, nós trazemos a nova geração. Eu sou uma mulher de 66 anos, eu estou no movimento desde os 18, comecei no movimento negro unificado e vim para a educação para entender este lugar, que não basta só apontar o dedo para o outro, eu tenho que estar implicada com isso. Muito obrigado. Vamos começar, né? Estamos um pouco atrasados. 20 anos, nós começamos lá, pode passar. Nós começamos lá em local histórico muito longe. Agora eu vou provocar um pouquinho vocês, que quem me conhece sabe que eu sou assim, eu provoco. Você saberia me dizer aquela imagem, levanta, fica em pé para você ver, a primeira imagem. Ele é o zumbi. Zumbi. A segunda imagem, você saberia me dizer? Fez parte do seu currículo? Não. Quem sabe me dizer quem é a segunda imagem? Eu acho que vocês vão ter que fazer o exercício de levantar, né, aqui atrás, para enxergar. Fez parte do currículo de vocês essas imagens? Não? Fez parte? Vocês estudaram na escola essas pessoas? Não, né? Poucos, né? Então aqui eu vou resumir. A segunda imagem é Dandara. Quando é que vocês aprenderam Dandara de uma forma digna, de que ela também é uma heroína? No lugar de Dandara, vocês devem ter aprendido que a Isabel é a nossa redentora. A terceira imagem, ela é um pouco mais difícil. É uma outra heroína, Alcatune. A outra, que muitas pessoas ainda enxergam como um homem branco, Machado de Assis. Em seguida, está lá atrás. Vocês receberam isto. Na folhinha, vocês receberam essa imagem, está em preto e branco. E é proposital, em preto e branco. Dá para saber por que é proposital, né? A terceira imagem, Machado de Assis. Atrás tem uma outra personagem bastante famosa. Vocês saberiam? Essa eu faço questão de perguntar. Vocês saberiam quem é essa pessoa que a gente ainda encontra nos livros didáticos como um homem branco? E aliás, não é nem nunca mencionado o nome dele. É uma artista de Minas. Pois é. Tá vendo? A gente conhece José Maria Lisboa por Aleijadinho. Então,
a condição dele de ser uma pessoa que teve lepra, vem antes do nome, vem antes da identidade. É assim que a gente aprende nos livros didáticos. A deficiência vem antes da identidade. Ele é o José Maria Lisboa, um artista que fez os 12 profetas em Minas Gerais. Em seguida, alguém se arrisca? Teresa de Benguela respondeu aqui, muito bem, currículo atualizado. Atrás, Luiz Gama. Ao lado, alguém saberia me dizer? Ela é contemporânea. Foi. Ela é a autora da lei que classifica a função de empregada doméstica como lei. Alguém conhece? Claro que não, né? Não está no currículo escolar. A gente não estuda. É Laudelina Silva. Ela é autora da lei que obriga os trabalhadores a reconhecer a profissão de empregada doméstica e com ela todos os direitos garantidos na lei. E por fim, alguém já estudou esse escritor? Não, é Estevão Silva, um escritor tão famoso quanto Machado de Assis. É isso. Então, eu acho que é muito importante a gente demarcar, né, esse marco legal que é 10.639. 21 anos, gente. Na DRE Freguesia Brasilândia nós temos o seguinte lema: sensibilizar, formar e responsabilizar, que a gente aprendeu no NEER isso. Então assim, até quando a gente vai estar sempre nessa dinâmica da sensibilização? Né? Então a gente divide didaticamente sensibilizar, formar e responsabilizar, mas a gente falando desse lugar público, a formação ela tem que se desdobrar em responsabilidade. E não é porque nós somos bons, não é benemérito, não é benevolência. Primeiro porque existe lei, né? E as pessoas falam, trata 10.639 quase como um excerto à parte. É uma lei. Segundo, nós falamos do lugar da instituição. Nós falamos do lugar da instituição. Então nós, como educadoras e educadores, temos que ter bem objetivo no combo, falando aqui para os funcionários da prefeitura, quando você prestou um concurso, talvez a SMA se equivoque em muita coisa, mas você tinha lá a Constituição, a LDB, a 10.639, a 11.645, ninguém aqui foi enganado. Ninguém pode falar no espaço de trabalho que não sabia que existia essa lei. Ou quando nós vamos trabalhar nas periferias, que as pessoas dizem, ah, mas lá tem muita bagunça, lá tem muito barulho. Meu amor, a gente trabalha para as periferias, nós trabalhamos para os munícipes de São Paulo. Então a gente tem que demarcar esse caráter legal da 10.639, da 11.645, da 16.000, que é mais recente, né, que se refere à questão dos povos migrantes. onde que nós estamos? É muito rápido. O NEER, então, está na divisão de currículo, por isso que eu fiz questão que vocês olhassem para Maria Cristina. E lá em Indiped, né, na diretoria, na DRE, aliás, diretoria regional, nós estamos ali, ó, na divisão pedagógica. Tá? Nós não estamos em Marte, nós estamos aqui. Quando o Roberto fala que é a fala da instituição, é isso. Essa rede toda aqui dialoga com esses setores, essas divisões. Então, 20 anos, criação dessa portaria, 4.902, de 2005, por isso que a gente celebra esses 20 anos do NEER.
Bom, mas tá aí, e aqui está dizendo sobre os fazeres desse núcleo de educação para as relações étnico-raciais, que agora também tem gênero e diversidade. Né? Acho que é importante a gente trazer essa questão. Os temas mais essenciais da vida são tratados como temas fraturantes. É muito interessante. Quando a gente fala de racismo, de dor, de suicídio, ou homofobia, ou os diversos tipos, as literaturas dizem assim, são os temas fraturantes, mas são os nossos temas, são os nossos corpos. Então é muito importante a gente ter muito evidenciado que existe um núcleo afirmado dentro da secretaria que promove seminários, que promove congressos, que promove cursos, que produz material, que ajuda a selecionar livros que chegam para as escolas. Tudo isso faz parte dos fazeres do núcleo de educação para as relações étnico-raciais. Tá bom? É uma fala de rede. Eu volto a reafirmar isso. É uma fala de rede. Muitas vezes, quando a gente vai... Algumas famílias chegam na escola, né, equivocadas, a gente tem medo de falar baixo assim. Não é você que está falando, é o currículo que está falando. Não é você que está falando, é a Secretaria Municipal de Educação que está falando. Para a gente não entrar naquela coisa assim, o professor está falando, o professor é subversivo, o professor é gaysista, o professor é esquerdista, o professor... É a rede que está falando a partir dos seus documentos produzidos também dentro desse núcleo de educação para as relações étnico-raciais. Vocês receberam aí. Pode acompanhar também a leitura. Quem não recebeu, depois a gente vê chegar esse material. As ações que nós fazemos são cursos basicamente optativos, né? E esses cursos mudam o que em nossa vida? Tá difícil. No final, vocês vão ver o número de formações que nós realizamos. Não é pouca coisa. No final do slide vocês vão ver. E é esta a grande atribuição do NEER em secretaria e do ERER nas DIPEDs. A formação continuada. Vocês viram o slide passado? Quando eu disse, isso estava no currículo? Portanto, isto ainda não alcançou as academias. As academias que deveriam ser as primeiras, porque esse professor precisa ir para a escola, aprofundado. Não chega. Por isso, o núcleo, na divisão de currículo, promove isto. Esta formação em serviço. Ah, mas eu não quero fazer, eu não quero participar de GEIF, eu não quero participar do PEA. É claro que tem o obstáculo da jornada. A composição da jornada também é um obstáculo. Mas isso não significa se ausentar do processo de formação coletiva. Eu não participo da GEIF, mas eu tenho um curso optativo. Mas, Ana, é à noite. E faz parte do nosso fazer estudar, aprofundar. Nós vamos nos ater em alguns slides e outros nós vamos deixar mais cuidado, até pela dimensão do tempo, tá? Então esses dados, como a Ana falou, serão depois passados para vocês. Mas esse aqui é... O sonho de toda pessoa que milita por algumas causas é que um dia a causa desapareça. Não é? Mas se a gente ainda precisa reafirmar todos os dias uma educação antirracista de janeiro a janeiro, como está no currículo da cidade, todos os dias, o ano todo, não é isso, Regina? É porque nós temos essas questões ainda muito presentes na sociedade e na escola. Geralmente a gente fala assim, a escola é muito violenta, ou a sociedade está muito violenta. A escola é separada da sociedade? Logo, a escola ela reflete
Então é sobre nós que nós temos que falar. Como que nossas práticas vão, no combate ou na reafirmação, dos nossos princípios. Quem é antirracista, quem é anti-xenofóbico, quem é anti-homofóbico. Tá? Isso não está dado. A gente sabe que na história desse país nada está dado. Nós percebemos pela última gestão federal. Algumas coisas que a gente achava que já tinha entrado no campo civilizatório, a gente retrocede. Então é sempre uma busca de afirmação, de legalidade, para reafirmar esses princípios todos os dias. Aí a gente pensa assim, mas eu não vou mudar o mundo. Não, meu amor, mas você sendo um agente transformador, você vai estabelecendo marcos civilizatórios em sua volta. Tá? E é para isso que a gente reafirma esses princípios. Só lembrando que nós estamos dentro da escola. No momento que nós dizemos a escola é violenta, o dedo aponta para nós também. Ou seja, estamos naquele espaço escolar e somos violentos? Só para a gente refletir. Roberto já falou sobre isto. Já falamos sobre isso também. E aí eu trago Petronilha. Gostaria de dividir essa fala com o Roberto, porque a 10.639, ela altera a LDB, de 1996. Após a 10.639, vem uma outra lei, que é a 11.645, de 2008, para agregar a luta, a história dos povos originários, povos ameríndios, ou hoje, do jeito que eles gostam de ser denominados, povos testemunhos, porque testemunharam isso que o Roberto acabou de dizer, o direito à vida das pessoas indígenas desse país. E aí todo mundo fala de Lula, enquanto presidente da República, que promulgou a lei, e o secretário, o ministro da Educação, o Cristóvão Buarque. Só que as pessoas se esquecem de Petronilha, Beatriz, Gonçalves e Silva. Hoje uma senhora de 80 e poucos anos, 84 anos, mas que foi indicada por nós, do Movimento Negro Unificado, para fazer a redação da lei. E muitos de nós não estudamos essa mulher, doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos representou lá e escreveu. Alguns artigos ainda estão para serem regulamentados, mas a presença dela é muito maior de quem escreveu, quem promulgou, quem proporcionou a legalidade dessa lei. Então eu trago aqui uma foto histórica do Movimento Negro em 1978, nas escadarias do Teatro Municipal. Eu era uma menina, ainda estava lá no fundão. Aqui na frente está o José Adão, que ontem lançaram o livro Os Griots do MNU. O livro está na segunda rua aqui da Expo, lá no finalzinho, que é o estande da Soweto, fazendo homenagem ao Flavinho Jorge, que foi esse ano o grande homenageado na 21ª caminhada do Movimento Negro Unificado. E aqui embaixo o livro, que é uma parceria com o SESC também, está à venda aqui em alguns instantes para frente, do Movimento Negro Unificado, tá? Tem alguns slides, uma certa cronologia, tá bom? Tá na folha de vocês. Depois vocês dão uma olhadinha para... Bom, esses são os nossos horizontes, tá?
Os nossos horizontes são esses. A gente lida na perspectiva freiriana mesmo, o horizonte que nos move. Porque a gente pode cair no equívoco e dizer, mas não. Todos os dias a gente busca o quê? Por que a educação antirracista? Para evitarmos ainda mais apagamentos, para evitarmos ainda mais invisibilidades, para evitarmos ainda mais baixa autoestima, para evitarmos mais silenciamentos, para eliminarmos preconceitos, para eliminarmos injúrias raciais, para eliminarmos injustiça de toda ordem, para eliminarmos segregações. Nós sabemos que nós estamos muito além do que a gente, muito aquém do que a gente sonha. Mas também a gente está além do que a gente imaginou. E por que se deu isso? Porque muita gente que nos precedeu, muita gente que é contemporânea, oferece a sua face, o seu corpo, e muitas vezes ela só tem o seu corpo e se coloca na luta, se coloca no campo de batalha. O currículo está em disputa, a história está em disputa, nossos corpos e nossas vidas estão em disputa. Então, todos os dias nós temos que reafirmar esses princípios aqui, educação antirracista. Por fim, eliminarmos o racismo, porque a gente lida com esperança, e é de esperança e esperança que a gente caminha, tá? Então, é esse o horizonte que move a educação antirracista na cidade de São Paulo. Denota disto que eu iniciei essa conversa, né, que não é um diálogo, é só uma conversa. Diálogo seria se nós estivéssemos, né, num outro espaço, né, e aí abrir a roda. Todos nós aqui temos saberes. Não vou falar, mas a consequência do slide anterior, que ele aprofunda a nossa postura, é isso. Adotar a educação antirracista na escola significa rever escolhas. Rever escolhas está implicado com o quê? Com a diversidade, o multiculturalismo. Tem muitas pessoas pretas que não gostam dessa expressão, desse termo, multiculturalismo. Mas é nesse momento que temos. É o que dialoga mais proximamente com o currículo antirracista que temos na secretaria. Já falamos um pouco sobre isso. Tem muitas pessoas, né? E aí eu vou dividir essa fala com o Roberto, que diz assim, mas eu fiz o leituraço no Junho Migrante. Eu fiz o leituraço em agosto. A minha escola está cheia de pretas no Novembro Negro. Nós já falamos aqui e reafirmamos. Desde o dia que você pisa o pé naquela unidade educacional, você sela um compromisso com essa educação. Não existe outro tipo de educação. É só a educação antirracista. Porque nós estamos num país que foi erguido estruturalmente pelas mãos, pelos pés e pelo trabalho de nossos ancestrais que foram nos colocados na condição de escravizados. Nós não nascemos escravos. Nós somos condicionados pela força do chicote, pela força da bala, a estarmos nessa condição. E quem não reconhecer isto, não está pactuado com essa parte, com a educação integral, com a equidade e com a educação inclusiva. Vocês me desculpem eu inflamar, porque toda vez que nós visitamos uma escola, tem alguém que diz, mas nós estamos fazendo, e mostra o ambiente da escola todo pautado em uma educação racista. E a pessoa implicada nesse território não consegue reconhecer isso. E aí tem uma parceira, tem um parceiro que faz um trabalho muitas vezes individual, sozinho, solitário, criticado, aniquilado pela força daquele eurocentrismo, ele pede para sair. Ele se remove daquele lugar
e o direito daquelas crianças, daquelas jovens, daqueles jovens, dos estudantes, de idosos, fica alijado desse trabalho, que na verdade deveria ser fortalecido, e não a pessoa se remover do ambiente porque ela não consegue mais sobreviver daquelas agruras daquele local. Eu acho que é muito importante a gente reafirmar isso, porque a gente não está agindo por princípio de exclusão, tá? Ou isto ou aquilo. Quando o currículo traz essa questão da integralidade, essa questão da educação para todas e para todos, reconhecendo a diversidade da população dos munícipes de São Paulo. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas vocês vão... Eu sou professor de história, meus alunos falavam assim, professor, e a história da Itália, a história da Espanha? Eu falei, claro que nós vamos falar. É claro que nós vamos falar da Idade Média. Mas é óbvio, e nós vamos falar da Europa contemporânea, mas é óbvio que a gente tem que saber de Áfricas. Óbvio que nós temos que saber das Américas, das latinidades. A gente sabe muito mais da Europa do que... Nosso. Pessoas andinas chegam na feira e todo mundo vira boliviano. Ei, Bolívar! Sabemos quase nada. Povos irmãos aqui do lado. Assim como todo nordestino chega aqui em São Paulo, vira baiano. A gente ainda ouve na escola, isso é baianada. Isso é coisa de Paraíba. Não é isso? Então, quando a gente pensa, gente, nessa inserção, e não é tema, é currículo, a gente tem que falar assim, educação étnico-racial, ela não é uma temática, ela é questão curricular. Porque quando a gente inclui grande parte da população e a escola faz parte do fazer da escola, a gente está criando o quê? Um projeto de país, um projeto de futuro, um projeto de nação. Então a gente não está falando, agora vamos falar sobre isso. As pessoas ainda falam isso, né, Ana? Vocês vêm com essa conversa de novo? E a gente fala, de novo, nós vamos com essa conversa sim. Porque enquanto a gente estiver percebendo que os equívocos estão postos e que os corpos estão sendo negados em toda a sua pluralidade, a gente vai continuar assim. O dia que vocês pararem com essa conversa fiada de vocês, a gente estabelece outro diálogo. Mas é isso, tá? Trazer o currículo é importante, mais uma vez, para demarcar essa legalidade dos nossos fazeres. Também 20 anos, as obras que nós conseguimos fazer, e eu quero demarcar este momento histórico em administrações que não foram tão favoráveis a esta pauta. Mesmo assim, nós resistimos e construímos. É claro que os nossos passos vêm de lá, muito de longe, tem outras publicações, mas nós vamos pontuar este momento histórico. Nós estamos em duas gestões, né, que não dialogam tanto, né, com aquilo que a gente gostaria. Isso vai estar gravado, eu vou assumir isso que eu estou falando, mas a resistência nós conseguimos promover a publicação desses currículos, digamos, desses aprofundamentos. Está ali, vocês receberam nas escolas, estão na sala de leitura, não pode estar num armário fechado. Se estiverem, amanhã, incomodem, tensionem. Aonde estão as publicações que o Roberto e a Ana Regina apresentaram lá no domingo? Não, eu não vi ainda. Eu cheguei aqui na escola, tem 2 meses, eu não vi ainda. Muito tempo. 2 meses é muito tempo. Questionem, tensionem. Eu acho que em relação aos currículos, né, falando para os educadores e educadoras da rede municipal, não cabe mais aquela história, eu não conheço, eu não sei. Ou falar, a rede municipal de São Paulo não tem uma cara, não tem uma declaração. Tem, gente, a gente é expresso. Então a gente precisa muito bem também sair do lugar, quem se omite também,
às vezes é tão perverso quanto quem está executando esse ato. Então, assim, a gente não pode dizer que desconhecemos esses documentos que estão aqui, até porque eles estão no portal de SME também. E isso se deu uma luta tão grande, acho que cada um de vocês, talvez, né, não tem a dimensão do que é produzir um currículo desse. O campo de disputa gigantesco que é dizer para a rede de forma, como marco legal, essa produção. A gente fez um estudo lá na freguesia, a gente percebeu que o currículo antirracista ele já é bastante utilizado, não tanto quanto o dos indígenas. As pessoas ainda se atêm muito ainda em alguns marcos. O indígena ele aparece em 1500, depois ele desaparece. Aí ele não existe mais. Ou então você vai falar do extermínio. E dos povos migrantes, que também ainda, acho que é um longo trabalho que a gente tem que fazer para implementar de fato o currículo dos povos migrantes. Mas são materiais que estão na rede, tá bom? O próprio Roberto falou, estava no edital do concurso público. Ah, mas eu não fiz o concurso público. Mas você está implicado na rede. Mesmo o professor contrato de emergência, ele está implicado na rede. Ele fala pela instituição. A gente trouxe um pouco de onde nós estivemos, né? Tudo isso aqui tem dentro das escolas, tá bom? Se a gente pensar nas literaturas, nos textos, nas publicações, o programa Minha Biblioteca, por exemplo, né, que é a biblioteca para o aluno ter os seus próprios textos. A sala de leitura, os espaços de leitura. Todos os anos nós recebemos essas foram leitura em movimento. Nós nunca tivemos tantos livros dentro das nossas unidades. Que lugar que está como está a mobilização desse acervo dentro das unidades? Não dá para a gente alegar desconhecimento ou nós não temos material para trabalhar. Temos material de pesquisa, material literário, material histórico, enfim, tudo isso está na rede, tá bom? Por fim, porque vai ter uma surpresinha, a gente quer sortear alguns livros de alguns colegas da rede que são autores, né? Eu não recebi o da Flávia, então eu já estou cobrando publicamente. Mas a Flávia está ali, ó. Fique em pé, Flávia, por favor. A Flávia é professora da rede, autora também, tá? Lá atrás eu tenho o Jefferson Todão, pode ficar em pé. Professor, autor. No CD um livro também. Eu não lembro se tem outro professor autor aqui. Eu acho que são esses dois. Muito obrigada pela presença. O slide passado é só para informar o número de cursos optativos que essa rede deu. Nós estamos com 21 mil professores e professoras, supervisores, supervisoras, coordenadoras, coordenadores, agentes de apoio formados. Então foi um movimento ao longo de 2021 a 2023 extremamente significativo dessa rede. Então isto nós trazemos só com a pauta do étnico-raciais. Então não dá para dizer não foi feito nada, ou foi feito muito pouco, não foi. E aqui, Roberto vai falar um pouquinho. O outro slide estava a revista Maí. Ela, como o Roberto falou, a dificuldade de manter as publicações na rede. É um tensionamento, gente, que vocês não têm noção. Então a revista saiu 2 exemplares, mas quem for continuar essa nossa resistência, mantém a publicação dessa revista. Agora, nós estamos nesse lugar. Vocês viram que no final de outubro
foi publicado no Diário Oficial um GT, um grupo de pessoas de diversas secretarias, de diversos segmentos da rede, professores, supervisores, gestores, pessoas que estão em DIPED, o Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais e organismos da entidade civil. E nós dialogamos para a construção, isso é um marco histórico. Isso é um marco histórico na cidade de São Paulo, eu quero frisar isso. Nós estamos na iminência da publicação de um fluxograma e junto com o fluxograma, uma instrução normativa para o enfrentamento de casos de racismo e xenofobia. Claro, obrigada. Obrigada ali ao povo que está ajudando na construção. Ou seja, os racistas não passarão. Vamos repetir aqui? Os racistas não passarão. Nós estamos construindo isso. A despeito de toda a nossa dificuldade, nós estamos construindo isso. É o encerramento dessa gestão, ou seja, é uma espécie de prestação de contas. Com tudo isso que nós construímos, nós ousamos fazer isso. Algumas entidades civis já estavam fazendo e foram chamadas para construir conosco esse protocolo. E aí eu clamo a vocês, porque cada um de vocês carrega aqui hoje os seus colegas, as suas colegas de trabalho. Saindo isto, todas as paredes da escola têm que estar com este protocolo, com este fluxograma. Anuncie isso na escola. Tá para sair, né, André? Acho que até o final do mês, né, começo do outro, deva sair. Mas independente disto, a nossa postura é uma postura nesse sentido. Viu uma situação de racismo, entendendo que a criança, o jovem, o estudante, adolescente, não comete racismo, gente. Ele está no processo de formação. Muito cuidado com isso também, porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que vai dialogar nessa proteção. Qual é o nosso papel? Levar para a direção? Não! Nós somos educadores. Qual é a sua ação premente, urgente naquele momento? Não é fazer o teste do pescoço, virar de lado e achar que você não tem nada a ver com isso. Nós temos, e muito. Por fim, eu vou aqui já partindo para as considerações finais. Não quero tomar muito tempo de vocês. Tive que gritar para poder concorrer, estou com a goela seca. E dizer para vocês, eu estou entrando em processo de aposentadoria, mas a minha militância, ela não termina, ela vai até o último dia nesse planeta, nesse cosmos, nessa cosmovisão afrocentrada. Trouxe uns livros, quero fazer aqui um sorteio, um brinde para vocês, que vocês levem essas publicações, que vocês anunciem esse novo horizonte, que vocês anunciem as boas novas no seu fazer. Você não está sozinho. Os seus ancestrais, os seus griots, as suas griots estão com vocês, estão conosco, aqui, agora e sempre estiveram. Quilombo dos Palmares, aqui e agora. Muito obrigado.
gostaria de agradecer, enfatizar mais uma vez, nós não lidamos com culpa não, tá? Porque às vezes quem lida com culpa é a igreja e religião. Nós lidamos com responsabilidades, a gente lida com lugar público. Então é desse lugar do público, da responsabilidade, né? Reconhecendo as várias humanidades, reconhecendo a complexidade que todas essas questões trazem para nós, mas a vida ela exige coragem, a vida exige alegria de estarmos no mundo, a vida exige que nós nos proclamemos, a gente tem que se proclamar no mundo. E é sobre isso que a gente está conversando com vocês. Agradeço imensamente. Vamos relembrar o samba da Mangueira, não é isso? É na luta que a gente se encontra, mas é na festa, é nos botecos, é na vida que a gente se encontra. Então, para que todos nós aqui, todos nós, os dissidentes, os héteros, os não sei quem, todos nós temos direito à grandeza da vida, à beleza da vida e a sambar belamente durante a nossa caminhada. Obrigado.